Olá, começa agora mais um Saber Direito Debate. Aqui comigo hoje no estúdio o professor Carlos Henrique Bezerra Leite. Ele é desembargador do Tribunal Regional do Trabalho do Estado do Espírito Santo, doutor em Direito pela PUC de São Paulo e foi procurador em Vitória, também no Espírito Santo. Durante essa semana ele apresentou para a gente um curso que tratou de temas polêmicos sobre a competência da justiça laboral. E hoje vai contar um pouquinho da carreira. Professor, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Prazer é todo meu, parabéns pelo programa. Viu? Professor, eu queria começar falando um pouquinho da carreira mesmo e da escolha do direito. Já são 28 anos, né, dedicados ao direito. Sempre quis isso? Foi algo do seu íntimo? Já tinha isso em você? Olha, por incrível que pareça, o primeiro vestibular que eu fiz foi para engenharia. Tomei pau, menina, reprovei. Aí depois fiz administração. E lá no terceiro ou quarto período de administração, eu fiz direito também na universidade. Fui o último suplente no curso de direito da universidade. Aí me convidaram, me chamaram, eu comecei a fazer direito, aí me apaixonei pelo direito. Foi por um acaso? Foi por acaso. Mas nesse mesmo tempo, eu fui jornalista do Diário Oficial, fui revisor do Diário Oficial lá do Estado do Espírito Santo. Então, talvez assim... Teve um contato, né? Eu tive um contato porque eu fazia o judiciário e o legislativo. Aí fui vendo alguma importância, né, do direito a respeito disso, aí comecei a despertar pelo gosto de direito, aí me apaixonei e nunca mais parei. Professor, o senhor passou em primeiro lugar em concurso para procurador do trabalho. O concurso sempre foi também uma meta, um desafio que o senhor queria alcançar e esse primeiro lugar veio como uma vitória durante esses anos de estudo? Olha, na verdade, assim, eu comecei a advogar. Eu me formei, advoguei uns 6 anos. Aí, depois disso, eu despertei para fazer concurso, porque eu também queria dar aula. Então, eu vislumbrei no concurso uma possibilidade. Mas, nesse ínter, eu fui assessor de um juiz do TRT lá do Espírito Santo. Aí, comecei a gostar de direito do trabalho. Aí, fiz concurso para procurador do município de Vitória. Passei, fiquei na época em terceiro lugar. Aí, despertei o gosto para o concurso, comecei a gostar. Aí, fiz concurso para juiz de trabalho, não passei. Fiz 2 concursos para juiz de trabalho, não passei. Depois, fui para procurador do trabalho, aí passei. Tive a graça de ter ficado em primeiro lugar no Brasil. Aí, ao mesmo tempo, eu fiz esse concurso, demorou muito tempo. Aí eu fiz concurso para juiz do trabalho, aí passei também para juiz do trabalho, juiz de direito, passei uns 4 concursos, mas optei pelo Ministério Público. Podia escolher. Me deu porque depois que a gente passa em concurso, você vai para a prova tão tranquilo que facilita, né? Você vence aquele estresse, aquela ansiedade. Aí passei uns 4 concursos, aí eu fiz a opção pelo Ministério Público do Trabalho. Isso é importante falar, o senhor falou de tranquilidade. Na hora da prova é decisivo, né? Porque quando você está nervoso não adianta, né? O raciocínio não funciona da mesma forma, às vezes a prova é que você sabe o conteúdo, mas não se dá bem. Tem muita gente que sabe muito, chega na hora, dá um branco e não sabe como escrever, começa a fazer um bocado de coisa que nem pensava e faz coisa errada. Isso é normal demais nos concursos. A sua dica é tranquilidade. Fundamental a tranquilidade. Bom, hoje o senhor é desembargador do Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo e entrou lá pelo 5º Constitucional, né? Como é que foi essa indicação? Conta um pouquinho pra gente. Então, eu fiquei 12 anos no Ministério Público do Trabalho, aí eu pensei que seria interessante ocupar o Tribunal Regional do Trabalho pelo 5º para levar a experiência que eu adquiri no Ministério Público do Trabalho. Então, veio a ideia, aí fui... escolhido pela classe, né, dos procuradores do trabalho, aí foi o presidente da República que me nomeou, o tribunal também, tudo em primeiro lugar que eu fiquei na lista, aí assumi lá no dia 21 de novembro de 2007 e estou lá até hoje. Até hoje. E como é que é o trabalho lá? Conta um pouquinho pra gente. Então, o trabalho de desembargador é um trabalho praticamente de rever as sentenças e decisões dos juízes de primeiro grau, dos juízes da vara do trabalho. E a gente atua em um órgão colegiado, trabalha em turma, e trabalho também no pleno. Então, trabalhar no tribunal, trabalhar em órgão colegiado, requer, acima de tudo, uma humildade de pensamento e de posições, porque você sempre coloca as suas ideias em confronto com outras e até chegar ao denominador comum. Então, é uma experiência diferente da experiência de ser juiz de primeiro grau. Agora, falando só um pouquinho mais sobre a questão do 5º Constitucional, é importante esse mix de esferas também dentro desse poder, né? Eu sempre defendi que o poder é do povo. O judiciário não é coisa do juiz, é coisa do povo. Então, é interessante que em todas as instituições haja a participação de parcela da população. Como no judiciário, no Ministério Público, o critério é concurso público, então que tenha quanto mais instituições
que exerçam aquela mesma atividade, advogados, Ministério Público, juízes, eu acho que a prestação jurisdicional fica melhor, porque você tem várias experiências em prol de um serviço público essencial, que é o serviço público da justiça. Professor, hoje você atua também na área acadêmica, né? É uma paixão. Como fazer para os alunos de hoje em dia, que têm tantos estímulos, né, externos, a internet, a prestar atenção na aula, a se interessar pelo conteúdo? Olha, minha querida, a primeira coisa que eu gosto de fazer na sala de aula é cantar. Cantar. Eu canto porque eu procuro unir o direito à música, porque o direito também é arte e a música também é arte. E o direito sem interpretação é só letra. Música sem interpretação também é só letra. O papel do intérprete é fazer da vida à letra, da vida à música. Então, eu procuro fazer o direito da vida ao direito fazendo isso. Fica uma coisa mais leve e a música facilita a compreensão, porque a música harmoniza o ambiente e cria o estímulo para as pessoas se colocarem, perguntarem, sem medo de ser feliz. E até para o ser humano decorar, né? Porque eu lembro, até você falou de música, eu lembro até quando era jovem, ainda na época da escola, aquelas fórmulas de física, de matemática, quando tinha a musiquinha era muito mais fácil, né? As paródias. Exatamente. As paródias musicais, realmente facilita bastante. Professor, te peço então um minutinho, a gente vai agora para um rápido intervalo. No próximo bloco a gente conversa mais com o professor Carlos. Não saia daí. Cerca de 1.000 juízes e desembargadores, familiares e convidados participaram do evento que marcou os 60 anos da Associação dos Magistrados Mineiros. E este também é o principal tema do pensamento jurídico desta semana, aqui na TV Justiça. Não perca! Dicas do Enem. As provas do Enem já estão aí, mas não se esqueça. Conheça o local da prova com antecedência e seja pontual. Outras dicas em mec.gov.br. Uma pátria educadora se faz com educação de qualidade. Ministério da Educação, Governo Federal. Estamos de volta e hoje o bate-papo do Saber Direito Debate é com o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho do Estado do Espírito Santo e professor Carlos Henrique Bezerra Leite. Professor, o senhor foi convidado para assumir a presidência do TRT. Não aceitou. Me conta um pouquinho sobre essa decisão de não pegar um cargo tão importante. Olha, minha querida, essa pergunta sua é muito importante, porque realmente os critérios de eleição de presidente de tribunais é um critério que remonta à época da ditadura. Ou seja, o mais antigo é o que é o natural candidato. E eu penso que no atual estágio que a gente está de modernidade das gestões das coisas públicas, eu acho que não deve ser o critério meramente de antiguidade. Eu acho que deve ter eleição direta, com cada candidato apresentando suas propostas, qual a sua plataforma de governo, qual a sua proposta de gestão, para que os outros candidatos, os outros concorrentes e também o colégio eleitoral possa eleger. E eu defendo a eleição direta para presidente de tribunal, com a participação de todos os juízes de primeiro grau, substitutos ou titulares, mesmo em estágios probatórios, para que eles possam efetivamente escolher aquele que vai ser o grande gestor, o grande administrador do tribunal ao qual ele está vinculado. Mais democracia, sim, né? Eu defendo a democracia interna no Poder Judiciário, porque democracia, para mim, é direito humano. E sem democracia não se efetiva os direitos humanos. Então, o papel fundamental do Judiciário hoje é promover e realizar os direitos fundamentais. E uma das maneiras que eu penso, da maneira mais adequada, é ele se democratizar internamente para poder exigir que a sociedade também seja democrática. Professor, como é que o senhor vê a justiça trabalhista hoje no Brasil? Como é que está essa atuação? Pois bem, eu vejo a Justiça do Trabalho hoje como o segmento do Poder Judiciário mais importante na realização da justiça social. A Justiça em Números mostra que, apesar dela ter inúmeros processos, mas ela é a justiça mais rápida, ainda há maior credibilidade da classe trabalhadora. Se fizer uma enquete, nós vamos ver que o trabalhador confia na Justiça do Trabalho, porque ela, além dela ser rápida, ela permite conciliações, ela também estimula as boas práticas de mudanças na tramitação de processos. E hoje em dia a Justiça do Trabalho tem sido, ela está capilarizando
várias vertentes por conta da ampliação da sua competência, que inclusive é a aula que eu dei no Saber Direito. E ela tem se mostrado, assim, importantíssima para promover distribuição de renda, porque ela também é um órgão que arrecada, e, além disso, ela faz com que as relações de trabalho se desenvolvam num plano de cidadania. Ainda existe, professor, um desrespeito com o trabalhador, ou essa cultura, né, tem mudado ao longo dos anos? Olha, por incrível que pareça, nós estamos vivendo um tempo difícil. Nunca se falou tanto em direitos humanos e em direitos sociais, mas também nunca se violou tanto direitos humanos e direitos sociais no Brasil. É um paradoxo. Tanto é verdade que o número de processos que chegam à Justiça do Trabalho cada dia aumentam mais, e no judiciário brasileiro como um todo. Eu penso que a Justiça do Trabalho, ela mesmo vai ter que se reformular, e o que eu tenho chamado a atenção para a ideia de coletivização do processo, já que normalmente os conflitos na área justo-trabalhista envolvem questões repetitivas, muito repetitivas. Os grandes empresários, os grandes clientes da Justiça do Trabalho, os mega litigantes, eles causam lesões repetitivas com a mesma origem. Eu acho que o Judiciário tem que começar a dar um tratamento, que eu diria, um tratamento de coletivizar as demandas, estimular as ações coletivas para poder assegurar a igualdade de acesso desses trabalhadores, evitar decisões conflitantes e democratizar mesmo o acesso. E hoje em dia, qual que é o maior problema? Quando um trabalhador coloca a empresa na justiça, existe uma porcentagem que o senhor pode indicar para a gente? Se é hora extra, se é o trabalho que não foi recompensado da forma correta, se é desvio de função, o que aparece mais hoje nos tribunais? Os três principais temas hoje da Justiça do Trabalho, o primeiro deles é terceirização, reconhecimento de vínculo empregatício e jornada, horas extras. Esses são os três temas que mais despertam demandas na Justiça do Trabalho. E eu acho que todos esses três podem ser enfrentados mediante ações coletivas. E também, assim, existe essa questão da ação coletiva é interessante porque as empresas, muitas empresas, né, acabam tirando proveito do trabalhador que às vezes não sabe, que não tem o conhecimento. O senhor acredita que uma uniformização, uma publicização desse direito trabalhista faria com que essas empresas andassem mais na linha? Certamente, as ações coletivas, além de elas permitirem que o trabalhador, durante o contrato de trabalho, tenha acesso à Justiça do Trabalho, porque, infelizmente, a Justiça do Trabalho hoje se transformou na justiça dos desempregados. O camarada só vai à Justiça do Trabalho depois que perdeu o emprego, porque ainda assim mesmo ele fica com medo de ser retaliado, porque ele vai precisar de uma carta de referência, essa coisa toda. As ações coletivas permitem que esse trabalhador vá à Justiça sem mostrar o rosto, sem mostrar a cara. Por isso que eu até canto os Cazuza, né? O Brasil mostra sua cara. Na Justiça do Trabalho dá para fazer isso pelas ações coletivas. E o mais importante disso é que ela muda o comportamento dos empregadores por conta dos danos morais coletivos, as multas elevadas. Então, vai deixar de ser interessante para o empregador violar os direitos sociais trabalhistas. Vai ser uma prática de desestimular a violação dos direitos trabalhistas. Até porque no mercado realmente existe essa retaliação, né? A gente acompanha, inclusive, alguns casos. Existe algum aspecto na lei que resguarda esse trabalhador que entra com o processo? Ou não? Ele está realmente à mercê de sofrer essa retaliação? Bom, o trabalhador, se conseguir provar que ele não conseguiu um novo emprego porque ele foi discriminado, porque tinha entrado com a ação contra outra empresa, ele pode pedir danos morais, etc. e tal. Mas o direito ao emprego em si, não. Então, quer dizer, é algo assim, muito, eu diria que é muito injusto, né? Porque hoje, para você mandar o seu inquilino embora no apartamento, no imóvel que você tem que motivar a dispensa. E no Brasil, infelizmente, a corrente majoritária é de que o empregador não precisa motivar a dispensa do seu empregado. Hoje, até nas estatais, tem que motivar para mandar o empregado embora. Mas nas empresas privadas, em geral, a nossa cultura ainda está muito longe daquela preconizada pela Convenção 158 da OIT, que exige a motivação da dispensa do trabalhador. Tá certo. Professor, a gente faz então mais uma pausa rapidinho. No próximo bloco, vamos falar sobre bibliografia. O professor vai indicar alguns livros para a gente. Não saia daí. O Saber Direito Debate está de volta e agora com dicas de bibliografias. Professor, você já advogou, foi procurador, agora é desembargador e ainda autor de mais de 15 livros, né? Qual que é a sua especialidade na literatura? Bom, eu me especializei muito na área de direito, trabalho e processo de trabalho.
Então, são as duas áreas que eu tenho mais atuado com livros técnicos, né? Livros científicos. E o senhor já vendeu mais de 150 mil cópias aí, né, de um dos títulos. No curso de Direito Processual do Trabalho, esse que eu considero o meu livro mais importante, que está na 13ª edição, já foram mais de 150 mil livros. Já vamos mostrar. Então, esse é o primeiro livro que o senhor trouxe, né? Curso de Direito Processual do Trabalho. Esse aqui está na 13ª edição. É uma bíblia? É um que precisa ter quem estuda o direito trabalhista? A ideia é esgotar todo o conteúdo programático de graduação, cursinhos, preparatórios, exame de ordem da OAB, por isso que ele acaba sendo muito adotado. E usado também em muitas universidades, cursinhos. Na graduação, os professores, é o livro mais adotado pelos professores de processo de trabalho no Brasil. Olha que legal. Esse aqui, Curso de Direito do Trabalho, esse aqui já está na 6ª edição também. E esse fala exatamente sobre o quê, professor? Esse eu cuido do direito material do trabalho, do direito individual do trabalho, direito coletivo do trabalho, das convenções da OIT e do direito tutelar do trabalho. Na verdade, esse livro ele é voltado também para aluno de graduação, para quem vai fazer exame de ordem da OAB, para concurso público na área trabalhista, juiz de trabalho, auditor fiscal do trabalho. Enfim, todos esses concursos da área, né, ajudam. Os meus livros, eu acho que ele acaba tendo essa dimensão, porque eu foco nesse público. Professor, terceiro livro, CLT Organizada. É uma forma mais simples de explicar a CLT? Olha, na verdade, nós temos um grande problema no Brasil, que é a quantidade enorme de legislações. Então, o que eu fiz? Eu organizei, sistematizei essas leis, todas voltadas para o mundo do trabalho, direito do trabalho, direito processual do trabalho, sistematizei, e em cada artigo da CLT, do CPC, da Constituição, eu faço remissões a outros artigos, de maneira que o aluno tenha compreensão. Quando ele lê um artigo da CLT, saiba que esse artigo está vinculado a outro artigo do processo civil, da Constituição. Então, a ideia é facilitar para que o aluno, o professor, o profissional, o advogado, o candidato a concurso, quem vai fazer exame da OAB, tenha em suas mãos facilmente todo esse arsenal jurídico para poder fazer provas. E no Brasil inteiro, principalmente aqui em Brasília, né, capital dos concursos, o concurso sempre é muito visado. Hoje o senhor acredita que muitos jovens optam pelo curso do direito por querer essa estabilidade lá na frente, por visar um concurso público? Certamente. Esse é um indicador tranquilo, né? Porque a área do direito oferece inúmeras alternativas para carreiras jurídicas. Você pode ser servidor, delegado de polícia, promotor, juiz, advogado público, defensor público, e analista, assessor, auditor fiscal. É um leque tão grande de alternativas que o curso de Direito se tornou muito atrativo por isso. Existe também um risco de se tornar um curso lá na frente com profissionais que só visam isso também e esquecem essa paixão pelo direito? Esse é um grande detalhe que eu falo para meus alunos. A gente tem que ter uma boa formação e uma boa vocação. Porque não adianta nada você estar ocupando um cargo com excelente salário, mas se você não for vocacionado, aquele trabalho seu vai acabar se tornando ruim para você e para quem é destinatário desse serviço. Verdade. Professor, muito obrigada pela sua presença. O nosso programa fica por aqui, mas eu gostaria de agradecer as suas explicações e o seu tempo aqui com a gente na TV Justiça. Olha, Mariana, um agradecimento a todo meu. E vocês todos estão de parabéns pela TV Justiça. Acredito na TV Justiça como um instrumento de socialização do conhecimento jurídico no nosso país. Muito obrigada, professor. Bom, Saber Direito Debate fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Qualquer dúvida, mande um e-mail para a gente. O endereço é esse aí, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode acompanhar a programação pelo site www.tvjustiça.jus.br. Até o próximo programa. Tchau.